A mecânica quântica rompe com a física clássica em vários sentidos. Talvez o mais conhecido deles é o fato de que a teoria é probabilística e não mais determinística como as teorias da física clássica. Mas o que isso quer dizer? E o que justifica essa mudança na postura ou na perspectiva da teoria? O vídeo de hoje é justamente sobre o discurso do Prêmio Nobel de Max Born, responsável pela interpretação probabilística da mecânica quântica. Esse discurso está contido no livro que justamente apresenta as traduções comentadas dos discursos do Prêmio Nobel. Então, dando sequência aos vídeos em que a gente já começou falando sobre o vídeo, o lançamento vai ser inclusive no dia 12 de maio, quem ainda não se inscreveu tem ainda vagas. O link vai ficar aqui na descrição, todos os inscritos vão receber o livro por e-mail e a gente vai poder discutir no dia alguma das principais ideias presentes nos livros. Meu nome é Nathan Lima e esse é o Reflexões Quânticas. Olá pessoal, tudo bom? Esse é mais um vídeo então do Reflexões Quânticas. E hoje a ideia é discutir um pouco como a ideia, o conceito de probabilidade acabou entrando de forma tão crucial, de forma tão importante dentro da teoria quântica. É importante entender isso porque na física clássica a gente tem uma postura, uma perspectiva sobre a realidade bastante diferente do que é assumido na teoria quântica. A gente diz que as teorias clássicas são teorias deterministas, ou seja, se nós conhecemos as condições presentes de um sistema físico, necessariamente a gente deve saber como esse sistema estará no futuro. Para não usar isso somente nas minhas palavras, eu vou ler exatamente o que o Max Born comenta no seu discurso do Prêmio Nobel. A mecânica newtoniana é determinística no seguinte sentido. Se o estado inicial, posição e velocidade de todas as partículas de um sistema for dado com precisão, o estado em qualquer outro momento, anterior ou posterior, pode ser calculado a partir das leis da mecânica. Todos os outros ramos da física clássica foram construídos de acordo com este modelo. O determinismo mecânico gradualmente se tornou uma espécie de artigo de fé. O mundo como uma máquina, um autômato. Pelo que posso ver, essa ideia não teve precursores na filosofia antiga e medieval. A ideia é produto do imenso sucesso da mecânica newtoniana, principalmente na astronomia. No século XIX, tornou-se um princípio filosófico básico para toda a ciência exata. Eu me pergunto se isso era realmente justificado. Ou seja, se eu sei a posição de uma partícula e sei a velocidade dela num dado instante, e sei as forças que estão atuando nessa partícula, eu sei onde ela vai estar depois e com que velocidade, e onde ela estava antes e com que velocidade. Se eu fosse capaz de saber isso sobre todas as partículas do universo, basicamente eu poderia descrever toda a história do universo, do passado ao futuro. Não haveria espaço para qualquer tipo de liberdade. Tudo por isso que o Max Born chama isso o universo como um autômato. Tudo já estaria determinado mecanicamente. O sucesso disso, a proposta filosófica de entender o universo dessa forma, vem justamente do sucesso da mecânica newtoniana. Com a mecânica newtoniana, a gente consegue explicar movimentos muito simples que acontecem aqui na superfície da Terra, como um pêndulo, como um corpo andando numa rampa, como um sistema massa-móvel, mas consegue explicar coisas muito mais complexas, como o movimento da Lua ao redor da Terra, o movimento da Terra ao redor do Sol, o movimento dos planetas, das galáxias, e por aí vai. Então, a mecânica newtoniana foi muito bem sucedida naquilo que se propôs. E seus pressupostos filosóficos acabaram ganhando uma força muito grande dentro da teoria científica, principalmente com relação ao determinismo. Os outros campos, como termodinâmica e teoria eletromagnética, acabam assumindo essa perspectiva filosófica também, de forma que para um sistema em que eu tenho campos elétricos e magnéticos, se eu conheço as condições iniciais, eu conheço o que está em jogo dentro daquele sistema, eu consigo determinar as características dos campos posteriormente ou inferir como os campos estavam anteriormente àquela
situação. Então, essa é a visão do determinismo que está presente na física clássica e, de alguma forma, está atada também à noção de causalidade, ou seja, para todo fenômeno existe uma causa que vai justamente justificar o que está acontecendo no momento subsequente. O que acontece então? Qual é o ponto de virada na mecânica quântica? A gente tem que entender também que a ciência é um processo, isso não acontece como uma ruptura de uma hora para outra, e nem para todo mundo fica óbvio aquilo ou é aceito por todo mundo ao mesmo tempo. Ao longo do século XX, a gente tem algumas teorias, algumas propostas que vão introduzindo o conceito de probabilidade dentro da física. Na verdade, no próprio século XIX, aquilo que a gente chama hoje de mecânica estatística já começa a introduzir o conceito de probabilidade. Por exemplo, o Maxwell é um dos primeiros a escrever a distribuição de probabilidade para as velocidades das partículas em um gás. Então imagina que eu tenho um certo gás, um monte de partícula se propagando dentro de um determinado recipiente, interagindo, e eu quero calcular qual é a probabilidade de uma partícula ter uma certa velocidade. São muitas partículas ali, então eu não consigo conhecer a velocidade de cada partícula. Mas eu posso determinar a probabilidade de uma partícula ter uma certa velocidade. O Maxwell faz isso de uma primeira forma, na verdade ele faz mais de uma demonstração dessa equação. A primeira é em 1860, é muito criticada na literatura, foi muito criticado pelos próprios pares do Maxwell, e depois em 1867 ele faz uma nova derivação, mais robusta, mais complexa, essa sim mais aceita dentro da comunidade. E depois o Boltzmann também deriva essa mesma relação por um outro caminho, e por isso essa expressão ficou conhecida como a distribuição de velocidades de Maxwell-Boltzmann. Então, nessa distribuição a gente calcula, sabe a probabilidade de uma certa velocidade para as partículas. Não há ainda nenhuma ruptura filosófica com a física clássica, porque o que o Maxwell e o Boltzmann estão dizendo é, existem muitas partículas ali. Todas elas estão se movendo deterministicamente, seguindo as leis de Newton. Só que tem tantas partículas que eu não sei como determinar os dados de cada uma dessas partículas. Então eu calculo a probabilidade. Então o conceito de probabilidade na mecânica estatística ele está associado a uma ignorância do cientista. Eu não sei todos os fatores que estão em jogo. E aí eu preciso descrever probabilidades. É como a noção de jogar uma moeda para cima. Vai cair cara ou coroa. Teoricamente, o resultado é determinístico. Se eu conseguisse calcular a força exata que meu dedo aplicou na região da moeda, todas as forças de contato da moeda com o ar até que ela caísse, eu deveria ser capaz de descrever se vai cair cara ou coroa. Mas eu não conheço todos esses dados, eu não conheço exatamente a distribuição de massa da moeda, eu não conheço exatamente o que vai acontecer na interação da moeda com o ar. E aí eu só digo, a probabilidade é que caia 50% cara ou 50% coroa. Mas esse não é um fenômeno aleatório em si, ele é um fenômeno determinístico, cujas características eu não conheço completamente. Então a probabilidade ela entra via mecânica estatística na física, partindo do princípio de que eu não consigo conhecer todos os dados, mas ainda assumindo que o universo é determinístico. Obedece às leis de Newton, por exemplo, e eu consigo descrever o futuro conhecendo os dados do presente. Na mecânica quântica, algumas coisas estranhas começam a acontecer. O primeiro a gente já comentou em outros vídeos, é o átomo de Bohr. No átomo de Bohr eu tenho níveis de energia bem estabelecidos, e quando a partícula está num nível mais elevado, por exemplo, ela está no nível 5, ela pode voltar para o nível 4, ou para o nível 3, ou para o nível 2, ou para o nível 1. Por mais que eu conheça todos os dados sobre aquele átomo, sobre a situação, eu não sei dizer para qual dos níveis a partícula vai acabar voltando. Eu posso calcular, isso sim, a probabilidade dela ir para cada um dos níveis. Como assim? Por que eu posso calcular a probabilidade? Porque cada vez que ela for para um nível, ela vai emitir radiação com uma certa frequência. Se o átomo ele acaba emitindo mais naquela frequência específica, a intensidade da luz vai ser maior. É como se eu montasse o espectro, né? Ou seja,
a luz de diferentes comprimentos de onda que está sendo emitido por aquele átomo, eu posso ver em quais comprimentos é mais intenso, ou seja, tem mais radiação sendo emitida. Se tem mais radiação sendo emitida, é porque aquele nível está sendo, aquela transição está acontecendo mais vezes. E aí eu consigo confrontar com a probabilidade teórica. Então, para o estudo do espectro, eu consigo saber a frequência de emissão e a intensidade de emissão. Esses são os dois dados observáveis. A partir disso, eu consigo saber a transição que ocorreu e a probabilidade com que aquela transição, a frequência com que aquela transição está ocorrendo. Então, no átomo de boro, na descrição dos átomos, na descrição da matéria, o que a gente começa a conseguir fazer dentro da teoria quântica, a partir de Niels Bohr, é calcular níveis de energia e a probabilidade ou a frequência, a quantidade de vezes que acontecem certas transições. Em 1925, o Heisenberg, que a gente já comentou aqui também nos vídeos anteriores, propõe como princípio filosófico para conseguir avançar na descrição da teoria, que a gente só olhe para os dados observáveis. Na época havia muita confusão sobre como descrever o sistema microscópico e a partir de grandezas que muitas vezes a gente não consegue uma medição correlata, muito direta no laboratório. Então o Heisenberg propõe, não, vamos olhar para a teoria a partir das grandezas que são observáveis. Que grandezas são essas? Frequência e intensidade. E a partir da intensidade eu consigo descrever probabilidades. Então, em 25 já tem aí uma certa noção de que probabilidade, de alguma maneira, estaria associado com a teoria quântica. Em paralelo a isso, só para comentar um detalhe bastante importante, em 1917 o Einstein consegue fazer uma derivação da equação de Planck do corpo negro, também falando de transições de energia na estrutura da matéria. Então Einstein compara a probabilidade de uma certa energia ser absorvida e ser emitida, e a partir de um balanço de probabilidades, ele chega na expressão de Planck para a radiação de corpo negro. Então começa a haver um certo caldo cultural que mostra, que leva a teoria a tratar em termos de probabilidade. Em especial, essa demonstração do Einstein, essa derivação do Einstein, ficou muito famosa na época, teve um impacto muito grande. Quando a gente lê os textos do próprio Heisenberg, por exemplo, em Física e Filosofia, ele mostra que isso motivou muito as pessoas naquela época a passar a tratar de probabilidades na teoria quântica. Qual que é a diferença nesse ponto da teoria em relação à física clássica, mesmo a mecânica estatística? Na mecânica estatística, a probabilidade era porque eu não conhecia todos os fatores. Eu não conseguia descrever todos os átomos de um gás para saber a velocidade de cada um. Aqui, mesmo que eu tenha um único átomo, com um único elétron, no átomo de Bohr, e ele está no nível 5, e eu conheço todas as características, ainda assim, o máximo que a teoria vai prever é a probabilidade dele pular para um nível inferior. É a probabilidade de uma certa transição. Ou seja, a probabilidade agora não é mais fruto da minha ignorância sobre o fenômeno, mas é uma característica intrínseca da natureza. O elétron não precisa ir obrigatoriamente para um certo nível. Existem várias opções e pode ir para uma opção ou outra, e isso não tem como se determinar. O que está em jogo do ponto de vista filosófico é o seguinte: ou a natureza é indeterminista, e a teoria está completa, a mecânica quântica está correta, é isso mesmo que a gente pode falar sobre a natureza, ou deve haver algum fator que explique o elétron ir do nível 5 para o 4 e não para o 3, ou para o 2 e não para o 4. E nesse caso, a teoria teria que estar incompleta. Então, ou a teoria está completa e o universo é indeterminista, ou a teoria não está completa e está faltando aí algum fator, alguma variável que a teoria não está conseguindo descrever. O próprio Bohr vai ser um grande defensor da teoria quântica. Vai dizer, não, a teoria está completa e tudo que nós conseguimos falar é probabilidades. Tudo que nós podemos falar é sobre quão provável determinado fenômeno, determinada transição pode ocorrer.
Dito isso, entendido que começa a se formar essa concepção mais probabilística e não causal, o que já agora sim representa uma ruptura muito grande com a física clássica, o último ponto para entender o trabalho do Born é lembrar que, em paralelo ao Heisenberg, a gente tem a proposta do Schrödinger. E o Schrödinger passa a descrever todas as partículas, todos os sistemas a partir de ondas. Então, ao invés de eu falar do elétron como uma partícula, o Schrödinger escreve ele como um pacote de onda. Isso foi justamente o tema do último vídeo. Então, eu passaria a ter ondas interagindo ou ondas se propagando ao longo do universo. E aí, de novo, isso cria uma certa tensão com a descrição do programa do Heisenberg. Porque, ao mesmo tempo que tudo é onda, e portanto isso é um sistema contínuo, como pensaria Schrödinger, por outro lado, quando eu detecto um elétron, eu sempre detecto ele de forma localizada. Eu não detecto dois meio-elétrons. Eu sempre vou encontrar ele em uma certa região do espaço. Então, por exemplo, se a gente tem um experimento de fenda dupla, eu vou passar o elétron é submetido a essas duas fendas e do outro lado há um anteparo. Esse elétron sempre vai ser encontrado em uma região específica. Nunca em duas regiões ou espalhado por uma região. É sempre numa região pontual, como uma partícula. Então, o que determina, o que indica que realmente tem um caráter ondulatório é o fato de que o elétron vai ser encontrado em certas regiões e não vai ser encontrado em outras. Esse padrão que aparece é um padrão tipicamente de interferência, típico de ondas. Então, existe algo que está interferindo, como uma onda, mas ainda assim o elétron é encontrado de forma pontual. Então, como é que a gente concilia essa descrição ondulatória com o fato de eu ainda ter algo que é indivisível? Para isso, a gente pode fazer uma rápida revisão dos conceitos de onda. Quando uma onda se propaga pelo espaço, ela tem uma certa amplitude, que seria justamente essa altura da crista da onda. Quando isso acontece, posso associar uma certa energia, uma certa intensidade a essa onda. O que se conserva na física é a energia. Então imagina que eu tenho uma onda que pode se dividir em dois caminhos. E vamos supor que justamente metade da energia vai por um caminho, metade da energia vai por outro. Quando a gente escreve as equações, a energia vai estar associada a essa amplitude ao quadrado e não diretamente à amplitude. Então, por exemplo, se 50% da energia de uma onda se divide por um lado e 50% se divide por outro, a amplitude de cada uma dessas novas ondas vai ser igual à amplitude original dividido por raiz de 2. Então, a amplitude em si ela não se conserva, não é a altura da onda que vai se conservar, é a energia. Então, o que está associado aí, o que tem uma conservação, é a amplitude dessa onda ao quadrado. E isso sim, então, tem que se conservar, porque a energia se conserva. Quando eu passo, vamos fazer um experimento bem simples, que é, por exemplo, imagina que eu tenho um semi-espelho que justamente deixa passar metade da luz e reflete a outra metade. Isso significa que 50% da intensidade passa, 50% da intensidade é refletida. Agora, imagina que eu vou diminuindo esse feixe até que passe um fóton por vez. Quando ele chega no espelho, a transmissibilidade era 50% e a reflexibilidade é 50%. Só que agora eu não posso ter meio fóton. Então o que vai acontecer com ele? Em metade dos casos, o fóton vai ir para frente, vai ser transmitido, em metade vai ser refletido. A mesma coisa acontece quando eu tenho um experimento de elétrons com uma fenda dupla. Um elétron ele é indivisível, mas quando eu faço as contas de onde eu posso encontrar o elétron, eu vou ver que depois de um coletivo de elétrons, um conjunto de elétrons, isso vai obedecer à equação que a gente teria para intensidade. Então, a probabilidade de um único elétron ir por uma região é o análogo dessa intensidade, ou o análogo dessa energia que está sendo distribuída, caso fosse o sistema clássico. Então, a probabilidade do elétron ela está associada não com a amplitude da onda em si,
mas a amplitude ao quadrado, porque justamente a amplitude ao quadrado que está associado à intensidade e, portanto, à energia. Então, a conclusão que o Born chega em 26, e ele analisa, na verdade, um caso bem específico, tá? Esses casos que eu estou trazendo é para a gente conseguir visualizar, mas o Born estuda a colisão de partículas. E ele mostra primeiro do ponto de vista clássico, como é que eu tenho duas partículas colidindo, e depois ele descreve essas partículas como ondas e estuda essa colisão. E aí ele mostra que a probabilidade de ter uma certa colisão levando a partícula para uma certa direção é proporcional a essa amplitude ao quadrado. Então, hoje, o que a gente chama de regra de interpretação de Born diz que a probabilidade de se encontrar uma partícula por unidade de comprimento é proporcional à amplitude da função de onda, lá descrita pelo Schrödinger, ao quadrado. Então a gente conecta agora um conceito da mecânica ondulatória do Schrödinger, que é a solução da equação de Schrödinger, com um dado experimental, que é a probabilidade de encontrar um elétron ou qualquer outra partícula em uma certa região. E aí vem o ponto crucial. Então a gente está pegando um conceito da teoria e está descrevendo só a uma probabilidade. Eu poderia trocar a probabilidade e ter certeza no fim de para onde o elétron iria? De novo, são duas respostas. Ou a teoria está completa, e isso é o máximo que a gente pode falar, e portanto a natureza é intrinsecamente indeterminista, ou a teoria está incompleta, está faltando variáveis, e essa partícula de fato está se movendo seguindo leis específicas. Para saber qual é o posicionamento do Born, vamos retomar aqui o próprio discurso do Max Born. O que ele fala no seu prêmio Nobel ao final do discurso. Então ele está justamente perguntando, né, então, se a teoria está completa ou não, e se o universo é determinista ou não. E ele responde assim: a resposta para isso não é mais física, mas filosófica. E lidar com isso completamente significaria ir muito além dos limites dessa palestra. Já dei minha opinião sobre isso em outro lugar. E aqui ele cita exatamente o artigo de 26, em que ele faz esse cálculo de colisões, e nesse cálculo, nesse artigo, ele vai defender a ideia do indeterminismo. Aqui direi apenas que sou enfaticamente a favor da retenção da ideia de partícula. Naturalmente, é necessário redefinir o que se quer dizer. Bom, então basicamente, o que ele está defendendo? Ele está se opondo à ideia do Schrödinger de que a onda é uma onda real. Né? No vídeo passado a gente comentou para o Schrödinger o que existia era uma onda como algo, um ente físico no mundo. E aqui ele está dizendo não, o que existe é a partícula, mas essa onda está de alguma maneira me dando a probabilidade de eu encontrar a partícula. E a defesa dele é de que isso é uma postura filosófica que assume, portanto, que a natureza é intrinsecamente, é naturalmente indeterminista. Então é muito legal analisar esse discurso do Born, porque a gente vê as inter-relações entre física, matemática e filosofia de forma muito evidentes. Ainda que as equações deem um resultado explícito, ainda que os experimentos deem um resultado explícito, o Born apresenta de forma muito categórica que a interpretação final é uma questão de preferência ou de postura filosófica. Ou seja, dentro da ciência, dentro da física, a gente tem resultados exatos, tem resultados certos, mas a forma como a gente interpreta isso depende também de uma certa postura, de uma certa preferência ou de uma interpretação filosófica. Então eu nunca consigo separar a ciência de uma interpretação filosófica da realidade. Essas coisas estão sempre atadas. E a postura que acaba ficando hegemônica na teoria quântica, até hoje considerada a interpretação hegemônica, assume justamente essa natureza indeterminista para a realidade. Se você quer saber mais sobre isso, quer entender melhor esses dilemas e controvérsias da teoria quântica, não perde o lançamento do nosso livro, dia 12 de maio. As inscrições estão aqui na descrição, o link. Participa, ganha o livro e vai lá conversar com a gente sobre esses discursos. Até uma próxima.